Você já orou com urgência e sentiu que o céu permaneceu em silêncio? Já viveu um momento em que tudo parecia depender de uma intervenção divina e ela simplesmente não veio no tempo que você esperava? Imagine enviar um pedido desesperado a Jesus, saber que Ele ama profundamente sua família e ainda assim perceber que Ele não chegou a tempo. Essa é a tensão que envolve uma das histórias mais impactantes do Evangelho. Em Betânia, uma pequena aldeia próxima a Jerusalém, vivia uma família especial. Lázaro, Maria e Marta não eram apenas seguidores, eram amigos íntimos de Jesus. A casa deles era um refúgio, um lugar de descanso para o Mestre. Havia afeto, proximidade, confiança. Mas de repente aquela casa foi invadida por algo que ninguém consegue controlar: a doença. Lázaro adoeceu gravemente. Não era um mal-estar passageiro, era algo sério. Maria e Marta fizeram o que qualquer pessoa de fé faria. Enviaram uma mensagem a Jesus. Não deram ordens, não fizeram exigências. Apenas disseram: Senhor, aquele a quem amas está doente. Era como se afirmassem: nós sabemos quem tu és, sabemos que te importas, basta que saibas. Quando a mensagem chegou até Jesus, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu, ele sabia, ele amava aquela família, mas em vez de partir imediatamente, permaneceu mais 2 dias onde estava. 2 dias que, para quem espera um milagre, parecem eternos. 2 dias que levantam perguntas difíceis. Se ele ama, por que não vem? Se pode curar, por que demora? Enquanto isso, em Betânia, o estado de Lázaro piorava. A respiração ficava mais fraca, a esperança diminuía a cada hora. Maria e Marta talvez olhassem repetidamente para a estrada, esperando ver ao longe a silhueta do Mestre. Mas o caminho continuava vazio. Então o impensável aconteceu. Lázaro morreu. O silêncio que tomou conta daquela casa não era apenas ausência de som. Era o peso da frustração, da dor, da expectativa quebrada. O corpo foi preparado, envolvido em faixas e colocado no túmulo. A pedra foi fechada. Amigos e conhecidos vieram consolar a família. As lágrimas se misturavam às perguntas não respondidas. Talvez a maior dor não fosse apenas a perda, mas a sensação de que poderia ter sido diferente. Se ele estivesse aqui. Essa frase começava a ecoar no coração das irmãs antes mesmo de ser pronunciada. Mas o que parecia atraso, na verdade, não era ausência. O que parecia descuido não era indiferença. Havia algo maior em movimento, mesmo quando ninguém conseguia enxergar. E talvez essa seja a parte da história que mais se conecta com você hoje. Porque todos nós enfrentamos momentos em que a resposta parece tardia, sonhos que adoecem, relacionamentos que enfraquecem, projetos que parecem morrer antes de florescer. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Assim você nos ajuda a levar esperança a mais pessoas. Porque a história de Lázaro não começa com um milagre. Ela começa com silêncio, começa com espera, começa com dor. E é exatamente nesse cenário que Deus costuma revelar algo que ultrapassa a nossa compreensão. Quando tudo parecia encerrado em Betânia, quando a pedra já estava no lugar e a esperança parecia sepultada junto com Lázaro, Jesus finalmente começou a se mover, mas o que ele estava prestes a fazer iria além de curar uma doença. Iria transformar completamente a forma como entendemos o tempo de Deus. Enquanto Jesus decidia partir para Betânia, 4 dias já haviam passado desde que Lázaro fora colocado no túmulo. Na cultura judaica, esse detalhe era significativo. Havia uma crença popular de que até o 3º dia ainda poderia existir alguma esperança remota. Mas no 4º dia, a morte era considerada definitiva. Não havia mais expectativa. Não havia mais margem para dúvida. Apenas aceitação. A casa de Marta e Maria continuava cheia. Vizinhos, amigos e conhecidos permaneciam ali.
oferecendo palavras de consolo que raramente alcançam o coração de quem perdeu alguém amado. O ambiente era pesado. O cheiro das especiarias usadas no sepultamento ainda parecia recente. Cada canto da casa guardava uma memória de Lázaro. Cada objeto lembrava o que já não estava ali. Foi nesse cenário que alguém anunciou: Jesus está chegando. Marta não esperou. Sempre prática, sempre direta, saiu ao encontro do mestre antes mesmo que ele entrasse na aldeia. Havia amor em seu coração, mas também havia dor. Quando finalmente ficou frente a frente com Jesus, as palavras que carregava dentro de si transbordaram. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não era uma acusação agressiva, era uma confissão sincera. Marta cria no poder de Jesus. Ela sabia que se ele tivesse chegado antes, o desfecho teria sido diferente. E então ela acrescenta algo revelador. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Havia fé, mas ainda limitada pelo tempo humano. Jesus respondeu com uma afirmação que parecia simples, mas carregava profundidade eterna. Teu irmão há de ressuscitar. Marta interpretou dentro da perspectiva que conhecia. Pensou na ressurreição do último dia, na esperança futura ensinada pelas Escrituras. Ela cria na doutrina, ela cria na promessa distante. Então Jesus elevou a conversa a um nível mais profundo. Ele não apontou para um evento, ele apontou para si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não era apenas sobre Lázaro, era sobre identidade, era sobre autoridade, era sobre revelar que a vida não está limitada a calendários humanos. Marta foi desafiada a sair da fé teórica e entrar na confiança presente. Não bastava acreditar que um dia Deus faria algo. Era preciso confiar no que ele podia fazer agora, mesmo diante de um túmulo fechado. Esse diálogo revela algo profundo sobre o silêncio de Deus. Às vezes, ele permite que a situação chegue a um ponto irreversível aos nossos olhos, não para nos ferir, mas para ampliar nossa compreensão sobre quem ele é. O atraso aparente não era descuido, era preparação. Enquanto Marta voltava para chamar Maria, algo começava a mudar dentro dela. A dor ainda estava ali. A perda ainda era real. Mas uma nova perspectiva começava a nascer. Jesus não tinha vindo apenas para consolar. Ele tinha vindo para revelar algo maior. E talvez essa seja a parte mais difícil da espera. Entender que Deus não trabalha apenas para resolver circunstâncias, mas para transformar corações. Maria ainda não sabia, mas em poucos instantes repetiria as mesmas palavras da irmã. E naquele encontro, o silêncio daria lugar a uma das cenas mais marcantes de toda a história. Quando Marta chegou à casa e chamou Maria em particular, suas palavras foram curtas, mas carregadas de expectativa. O Mestre está aqui e te chama. Ao ouvir isso, Maria levantou-se rapidamente. Os que estavam na casa, pensando que ela ia ao túmulo para chorar, seguiram-na. A dor ainda era recente, as lágrimas ainda eram constantes. Nada havia mudado na aparência da situação. O túmulo continuava fechado. Lázaro continuava ausente. Assim que Maria viu Jesus, caiu aos seus pés. Diferente de Marta, que dialogou de pé, Maria se prostra. Sua dor é silenciosa, profunda, intensa, e suas palavras ecoam as da irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era a mesma frase, mas não era o mesmo tom. Em Marta havia argumentação, em Maria havia quebrantamento. Ela não tenta explicar, não acrescenta justificativas, apenas se rende diante dele. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam também chorando, Jesus se comoveu profundamente. O texto diz que ele se perturbou em espírito.
Não era uma reação superficial. Era algo que vinha das entranhas. Ele sentiu o peso daquele momento, sentiu a dor da separação, sentiu o sofrimento humano diante da morte. Então perguntaram onde haviam colocado Lázaro. Conduziram Jesus até o túmulo. Era uma gruta fechada por uma pedra, um símbolo de fim, um marco de irreversibilidade. Ali estava tudo o que restava de uma história interrompida. E então, acontece algo que atravessa séculos com força extraordinária. Jesus chorou. O Filho de Deus, aquele que sabia o que estava prestes a fazer, aquele que tinha plena consciência de que o milagre estava a poucos instantes de acontecer, chorou. Isso revela algo essencial sobre o caráter de Cristo. Ele não é indiferente à dor humana. Ele não observa o sofrimento de longe. Ele não trata a perda como detalhe pequeno diante de um plano maior. Antes de transformar a circunstância, ele compartilha o sentimento. Alguns dos que estavam ali disseram: "Vede como o amava." Outros questionaram: "Não podia ele que abriu os olhos ao cego impedir que este morresse?" A multidão estava dividida entre reconhecimento e dúvida, entre fé e crítica. Esse momento nos ensina que, mesmo quando Deus sabe o desfecho, Ele respeita o processo. Ele não ignora o luto, Ele não apressa as emoções. Há um tempo para chorar, há um tempo para esperar. Há um tempo em que o céu parece silencioso, mas está profundamente atento. Jesus não apenas testemunhou a dor daquela família, Ele entrou nela. Talvez essa seja uma das maiores revelações desse capítulo. O Deus que ressuscita mortos é o mesmo que se aproxima de quem está chorando. O poder e a compaixão caminham juntos. A autoridade e a sensibilidade coexistem. Diante do túmulo, as lágrimas ainda eram reais. A pedra ainda estava no lugar. Nada havia mudado externamente, mas algo invisível estava prestes a acontecer. O ambiente estava carregado de expectativa contida. Alguns observavam em silêncio. Outros ainda duvidavam. O mestre, porém, permanecia firme. E então, diante daquela pedra que simbolizava o fim, Jesus tomou uma atitude que mudaria completamente o rumo daquela história. Diante do túmulo, Jesus não começou com um gesto espetacular. Não levantou as mãos em dramaticidade. Não proclamou imediatamente uma palavra de milagre. Ele deu uma ordem simples, direta e desconcertante: "Tirai a pedra." A instrução parecia pequena diante da dimensão da perda. A pedra era pesada, sim, mas não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema estava dentro do túmulo. Ainda assim, antes de agir no impossível, Jesus chamou aquelas pessoas a agir no possível. Marta, sempre prática, reagiu imediatamente. Sua fé havia sido fortalecida pela conversa anterior, mas agora a realidade falava mais alto. "Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Era como se dissesse: já passou do limite, já não há o que fazer. O 4º dia representava o ponto final. Representava a confirmação de que não existia retorno natural. Representava o momento em que todos já haviam aceitado o desfecho. A pedra, naquele instante, não era apenas um objeto físico. Era símbolo de conformismo, de medo, de proteção contra uma decepção ainda maior. Mas Jesus respondeu com firmeza serena: "Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?" Ele a convidava a lembrar. Lembrar da promessa feita minutos antes. Lembrar de quem estava ali diante dela. Há momentos na vida em que Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolhe envolver pessoas no processo. A ordem para remover a pedra não era porque Jesus precisava de ajuda. Era porque eles precisavam participar do milagre. Talvez aquela pedra também represente algo na vida de quem ouve essa mensagem. Barreiras construídas para evitar dor. Decisões tomadas para selar emoções. Conclusões fechadas sobre situações que parecem irreversíveis. Remover a pedra exigia coragem. Exigia exposição, exigia permitir que o impossível fosse confrontado. E então, lentamente, obedeceram. A pedra começou a ser movida.
O som do atrito contra o chão quebrou o silêncio. O túmulo foi aberto. O que estava escondido tornou-se visível. O que estava selado foi exposto. Antes de pronunciar qualquer ordem a Lázaro, Jesus fez algo ainda mais profundo. Ele levantou os olhos e orou. Não era uma oração de dúvida. Não era um pedido inseguro. Era uma declaração pública de relacionamento com o Pai. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. A oração revelou que o milagre não era apenas sobre restaurar um homem. Era sobre revelar identidade. Era sobre despertar fé coletiva. A multidão observava em silêncio absoluto. Alguns talvez esperassem constrangimento. Outros talvez aguardassem um sinal extraordinário. O ar parecia suspenso. O tempo parecia desacelerar. Entre a pedra removida e a palavra liberada, havia um instante de expectativa sagrada. Era o espaço entre a obediência humana e a intervenção divina. E é justamente nesse espaço que muitas histórias são definidas. Porque depois que a pedra é removida, não há mais volta ao estado anterior. Ou nada acontece, ou tudo muda. Com o túmulo aberto diante de todos, Jesus estava prestes a pronunciar palavras que atravessariam não apenas aquela gruta, mas também os séculos. E o que aconteceria a seguir redefiniria completamente o significado de impossível. O silêncio que tomou conta daquele lugar era diferente de todos os outros. Não era apenas o silêncio do luto, era o silêncio da expectativa. O túmulo estava aberto. A pedra havia sido removida. A multidão prendia a respiração. Alguns olhavam com curiosidade, outros com ceticismo. Marta e Maria permaneciam próximas, entre a esperança e o receio de uma nova frustração. Jesus então bradou com voz forte: Lázaro, vem para fora. Não foi um sussurro. Não foi uma frase simbólica. Foi uma ordem direta, específica, pessoal. Ele chamou pelo nome. Em meio ao impossível, a voz de Cristo atravessou a escuridão do túmulo. Por um instante que pareceu eterno, nada aconteceu. A multidão talvez tenha trocado olhares. Alguns podem ter pensado que tudo terminaria ali, em constrangimento. Afinal, 4 dias já haviam passado. O corpo estava envolto em faixas. A morte era considerada definitiva. Então, algo começou a se mover dentro da gruta. Um som leve, quase imperceptível, rompeu o silêncio. Passos lentos, movimento entre as sombras. E diante dos olhos incrédulos de todos, Lázaro apareceu à entrada do túmulo, ainda envolvido nas faixas funerárias. Não era uma visão comum. Não era uma cena cotidiana. Era a vida respondendo à voz do autor da vida. O impossível havia sido confrontado e vencido. A reação da multidão foi imediata. Alguns recuaram em espanto, outros se aproximaram, tentando compreender o que presenciavam. Marta e Maria, que haviam experimentado a dor mais profunda, agora testemunhavam a restauração mais extraordinária. Mas o milagre ainda não estava completo. Jesus deu uma nova ordem: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro estava vivo, mas ainda carregava as marcas do sepultamento. As faixas que antes simbolizavam encerramento, agora precisavam ser removidas para que ele pudesse caminhar livremente. Essa instrução revela algo profundo. O poder de Deus traz vida. Mas há processos que envolvem comunidade, cuidado e continuidade. A ressurreição foi instantânea. A libertação das faixas exigiu ação coletiva. Talvez essa seja uma mensagem essencial para quem acompanha essa história hoje. Deus pode trazer de volta aquilo que parecia perdido. Pode restaurar sonhos, reconstruir relacionamentos, reacender propósitos. Mas muitas vezes Ele também nos chama a participar do processo de libertação. Lázaro saiu do túmulo porque ouviu a voz certa. Ele não saiu por esforço próprio. Ele respondeu ao chamado. Aquele que estava morto agora respirava novamente. Aquele que havia sido chorado agora estava de pé. O 4º dia, que simbolizava o fim definitivo, tornou-se palco da manifestação da glória de Deus. Entretanto, nem todos reagiram da mesma forma. Muitos creram ao ver o que aconteceu. Outros, porém, levaram a notícia aos líderes religiosos.
O milagre que trouxe alegria para uma casa provocou inquietação em outra esfera. Porque quando a vida se manifesta onde todos esperavam apenas o fim, estruturas são abaladas. O chamado Lázaro vem para fora não foi apenas uma ordem dirigida a um homem. Foi uma declaração pública de autoridade sobre a morte. Foi um anúncio de que o tempo humano não limita o agir divino. E talvez hoje essa mesma voz continue ecoando, chamando pelo nome, chamando para fora do medo, chamando para fora da resignação, chamando para fora do que parecia definitivo. Diante daquele túmulo aberto, ninguém saiu igual. Mas o milagre de Lázaro não era apenas sobre devolver um homem à sua família. Era um sinal que apontava para algo ainda maior que estava por vir. O que aconteceu em Betânia não ficou restrito àquela aldeia. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas que haviam presenciado o impossível começaram a contar o que viram. Um homem que estava morto havia saído do túmulo ao ouvir a voz de Jesus. Não era rumor distante. Havia testemunhas, havia um homem vivo que antes fora sepultado. Muitos passaram a crer nele por causa daquele milagre. A esperança ganhou rosto. A fé ganhou fundamento. Mas, ao mesmo tempo, o impacto ultrapassou os limites da celebração. Os líderes religiosos ouviram os relatos e ficaram profundamente inquietos. Se mais pessoas crescem, a influência de Jesus se tornaria ainda maior. E isso ameaçava estruturas, sistemas e posições estabelecidas. O milagre que trouxe alegria para Marta e Maria acelerou decisões nos bastidores do poder. Reuniões foram convocadas, discussões foram levantadas e, paradoxalmente, a ressurreição de Lázaro tornou-se um dos fatores que intensificaram o plano para tirar a vida de Jesus. Isso revela algo profundo. O milagre não era um fim em si mesmo. Era um sinal que apontava para algo ainda maior. Ao chamar Lázaro para fora do túmulo, Jesus estava antecipando em pequena escala o que aconteceria mais tarde, de maneira definitiva. Dias depois, seria ele quem estaria diante de um túmulo. Seria ele quem seria envolvido em faixas. Seria ele quem teria uma pedra colocada à entrada. A diferença é que no caso de Lázaro, alguém precisou remover a pedra. No caso de Jesus, o poder do Pai moveria o impossível. Lázaro voltou à vida natural. Ele continuaria vivendo, crescendo, caminhando com sua família. Mas um dia morreria novamente. Já a ressurreição de Cristo não seria temporária. Seria a vitória final sobre a morte. O que aconteceu em Betânia foi uma revelação antecipada da autoridade de Jesus sobre aquilo que mais assusta a humanidade. A morte não tem a palavra final quando ele está presente. Talvez por isso essa história continue tão atual, porque todos nós enfrentamos quartos dias, momentos em que algo parece definitivamente encerrado. Situações que já foram choradas, sepultadas e seladas com uma pedra pesada de resignação. O milagre de Lázaro nos ensina que o tempo de Deus não está preso à nossa urgência, que o silêncio não significa abandono, que a demora não é descuido. Muitas vezes, quando pensamos que tudo terminou, Deus está preparando uma manifestação que ampliará nossa visão sobre quem Ele é. Mas também nos ensina algo ainda mais profundo. O maior milagre não é apenas restaurar circunstâncias, é revelar identidade, é despertar fé. É conduzir corações a uma confiança que ultrapassa resultados imediatos. Lázaro foi chamado pelo nome. Isso nos lembra que Deus não trabalha apenas com multidões. Ele chama pessoas individualmente. Ele conhece histórias, dores e limites. A voz que ecoou naquele túmulo continua ecoando na história. Talvez hoje você não esteja diante de uma gruta de pedra, mas esteja diante de algo que considera impossível. Algo que já foi chorado, aceito e encerrado. A mensagem dessa história é clara. Quando Jesus chega, o impossível deixa de ser definitivo. O quarto dia não é o fim. O silêncio não é ausência. A pedra não é conclusão. E a voz que chamou Lázaro continua sendo a mesma que transforma destinos. A história termina com um homem vivo saindo do túmulo. Mas a verdadeira esperança se cumpre quando entendemos que aquele que ordenou vem para fora também venceu
a própria morte. E quando ele chama, até aquilo que parecia perdido encontra novamente propósito.